Olá, meus irmãos, graça e paz, Pastor Guto aqui. É muito bom estar com vocês. Eu queria, a partir desse vídeo, iniciar um novo momento com vocês. É um momento de estudo na palavra, o aprendizado de como se dá a nossa Bíblia. Você já com certeza deve ter pego a sua Bíblia na mão e sabe que nela existem duas divisões básicas: Antigo Testamento e Novo Testamento. E eu queria, a partir de hoje, iniciar um novo estudo para te ajudar na sua leitura, no seu estudo e no seu conhecimento da Palavra de Deus. Porque isso é muito importante, porque às vezes nós olhamos a Bíblia, lemos e fica alguma dúvida sobre o contexto, sobre o que de fato aquele livro trata. E eu gostaria de iniciar a partir de hoje um estudo com todos a respeito de um panorama do Antigo Testamento. Depois nós partiremos para o Novo Testamento. Mas esse primeiro momento seria a respeito do Antigo Testamento. Não sei se você já um dia pegou para estudar, não sei se algum dia você já se aprofundou nele. Se não fez, esse é um ótimo tempo. Se um dia você já estudou, vamos revisar, vamos pegar juntos. Então eu convido você a vir conosco nesse período de estudos que vai ser aí de grande importância. Porque quando nós olhamos a nossa Bíblia, nós percebemos que 2/3 dela é o Antigo Testamento e 1/3 é o Novo Testamento. Tudo isso porque o Antigo Testamento ele abrange uma história muito grande, um período muito grande da história. Quando nós pegamos a vida de Abraão, que vai começar lá no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que ele está situado ali por volta de 2000 a 1900 anos antes de Cristo. E nós vamos ver que a volta do povo da Babilônia para Jerusalém vai acontecer no ano 537. Ou seja, de Abraão, que é o primeiro homem, Sara, a primeira mulher, Deus vai iniciar uma nação a partir desse casal, até o retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Aqui começa com Abraão, em 2000 ali antes de Cristo, e o povo já vai se tornar uma nação grande, uma nação com reis, uma nação que se tornou um reino grande. Vai acontecer lá no ano 537, ou seja, basicamente 1500 anos de história, 15 séculos. É muita coisa, não é verdade? Por isso que o Antigo Testamento ele é bem maior que o Novo Testamento. Porque quando nós olhamos o Novo Testamento, ele dá basicamente do nascimento de Jesus até os escritos de Apocalipse por volta de quase 100 anos. O Apocalipse vai ser escrito ali no nono século, na nona década, ali por volta do ano 90 e alguma coisa. Ou seja, quase 100 anos de história se dá desde do nascimento de Jesus até o Apocalipse. Isso se dá um século, em comparação com 15 séculos, de Abraão até o retorno do povo para Jerusalém. Então é muita história, é muita coisa mudou, a cultura mudou, a forma de adorar. Tudo isso está escrito dentro do livro do Antigo Testamento e não deve ser desprezado de forma alguma. Porque infelizmente muitas correntes, basicamente desprezam o Antigo Testamento porque dizem, hoje nós vivemos o período da graça, Jesus veio e tal, a gente vive a história da igreja tem que estar baseada nas epístolas, ali toda a doutrina. Sim, eu concordo com isso, mas nós não podemos desprezar a história do Antigo Testamento, senão nós não teríamos ela na nossa Bíblia. Deus não teria colocado para a gente essa história. Mas ali tem muito aprendizado, muito ensino, muitos princípios, muitos conceitos que nós temos que viver por eles, batalhar por eles e dar a nossa vida por eles. Ali nos mostra como Deus se revelava ao povo, como Deus se mostrou ao povo, e isso é importantíssimo que nós possamos aprender e pôr em prática em nome de Jesus. Então, nesse nosso primeiro episódio, nessa primeira aula, será que podemos chamar assim? Eu quero tratar com vocês a respeito
da divisão do Antigo Testamento. Como que o Antigo Testamento ele é dividido? Será que existe uma sequência lógica ou será que eles simplesmente foram colocados lá, né? A Bíblia é muito boa, ela é muito bem formada, muito bem estabelecida, foram feitas com estudiosos, com pessoas aí de grande poder intelectual que foram formando a Bíblia no decorrer do tempo, né? Não foi uma coisa que simplesmente pegaram e colocaram aqui e pronto. Nós vamos ver que o Antigo Testamento ele tem uma sequência lógica. A primeira divisão do Antigo Testamento é chamada de livros históricos. Esses livros históricos vão abranger os primeiros 17 livros que contém no Antigo Testamento. Os primeiros 17 livros vão conter a história. Vai começar lá em Gênesis, perdão pela palavra errada, vai começar lá em Gênesis, capítulo 1, contando sobre a criação. Do capítulo 1 até o capítulo 11 vai ser uma história bem generalizada a respeito da criação, da formação, vai ter a história da Arca de Noé, Torre de Babel. Todos esses relatos estão escritos ali de Gênesis 1 até 11. Uma história bem generalizada que nós não podemos precisar o tempo, nós não podemos precisar quanto tempo aconteceu, que tudo isso foi formado, vivido, nós não conseguimos precisar. A história em si vai começar a partir de Abraão, que nós já vamos começar a ter algumas datas, alguma precisão. A história de um povo. Deus chama Abraão e Sara com o desejo de formar uma nação exclusiva, um povo que será adorador de um único Deus. Isso vai começar lá no capítulo 12 de Gênesis, a história de Abraão. Abraão entra na história, Deus formando um povo. Agora sim, nós começamos a pensar em datas, agora sim, nós começamos a nos situar na história. Isso, como eu já disse, vai ser ali por volta do ano 2000 a 1900, a história de Abraão. E ela vai se seguir o livro de Gênesis até a morte de José. Então vai entrar na história, né? Por que conta a morte de José? Porque a partir da morte de José, o povo fica estabelecido no Egito, que não era ali, vamos dizer, né? Não era o plano de Deus. O plano de Deus era que o povo se estabelecesse na terra de Israel, que depois vai ser chamada Canaã. Mas tudo isso está dentro da abrangência maior do que Deus deseja do seu povo, porque Deus quer ser o libertador do povo, Deus quer ser o Deus de Israel, e o povo vai reconhecer isso quando se torna cativeiro ali no Egito. Mas nós vamos estudar mais afinco quando pegarmos livro por livro. Daí nós vamos entrar na história de Êxodo, que vai ser a vida de Moisés, o nascimento, a libertação do povo do Egito. Nós vamos ver o povo começando a se encaminhar para a terra prometida. O povo que vai se tornar um povo nômade, né? Que vai ser com ali Jacó, que vai se tornar Israel. Um povo nômade que vai para o Egito, é feito escravo. Agora eles vão se tornar uma nação. Só que esse povo precisa de leis, regras, precisa de práticas, precisa de uma liderança. E isso vai acontecer dentro do livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, que vai contar também a história deles ali nos 40 anos no deserto. Esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Deuteronômio, são chamados de Pentateuco. Pentateuco, traduzido para o português, significa nada mais, nada menos que 5 estojos. Porque antigamente não existia a Bíblia encapada, como nós temos hoje, todas elas escritas num livro só. Não, eram ali enroladas, né? Coisas grandes, o povo tirava, desenrolava, lia, enrolava e guardava novamente nos estojos. E isso significa, né? Os 5 primeiros livros, eles eram separados, eram chamados de Pentateuco. Aqueles 5 estojos lá, os 5 primeiros livros creditados a Moisés, como Moisés o escritor, exceto Deuteronômio 34, que provavelmente, né, foi Josué que terminou essa história, porque trata a respeito da morte de Moisés, então ele não poderia ser o escritor.
E depois desses 5 primeiros livros, nós vamos ter uma sequência de 12 livros que vão contar basicamente a história do povo de Israel até antes do nascimento de Cristo, né? A história do povo de Israel até ali o retorno do povo para Jerusalém depois do cativeiro. E isso vai se dar ali provavelmente do ano 1400, que é perto da onde Josué invadiu a terra de Jericó, começa a tomada da terra prometida, ali por volta do ano 1400, 1350, até o retorno do povo para Jerusalém, que vai se dar lá no ano 537, ou seja, basicamente 800 a 900 anos de história. Vai ser desde o livro de Josué até o livro de Esdras. O livro de Esdras vai tratar o retorno do povo, o estabelecimento do povo, a construção de um novo templo que foi destruído pela Babilônia. E tudo isso tem muita história, porque Josué começa com a tomada da terra prometida e o estabelecimento do povo ali, a divisão deles das tribos, todas elas na terra de Canaã. Depois Josué morre, vai entrar o período dos juízes. O período dos juízes acaba, entra a história de Samuel, né? Ruth está inserida dentro do período dos juízes. Daí vai entrar Samuel. Samuel vai relatar a transição do período dos juízes para o reinado, a monarquia em Israel, que vai ter o primeiro rei Saul, depois de Saul Davi, Salomão, depois de Salomão vai vir Roboão, um rei péssimo, uma pessoa terrível, que vai dividir o povo de Deus. Olha só que coisa, esse reino unificado por Davi, fortalecido por Davi, expandido por Salomão, agora vai ser dividido por Roboão. Vai se tornar 2 reinos, o reino do norte, chamado Israel, o reino do sul, Judá, e agora vão se tornar 2 nações, todas elas adorando um Deus, ali de forma diferente até, mas 2 nações. Primeiro vai ser depois destruída Israel pelo Império Assírio, depois o Império Babilônio, ele invade Jerusalém e leva eles cativo lá na Babilônia. Eles vão ficar 70 anos lá. Tudo isso vai estar escrito dentro do livro dos Reis, o livro de Crônicas. E nós vamos ver o relato também com Neemias voltando para reconstruir as muralhas depois que o povo retorna. Esdras, como um escriba, ele vai liderar o povo no serviço do sacerdócio, vai escrever esses relatos da reconstrução ali do templo de Jerusalém com Zorobabel. E é muito assim rico a história do Antigo Testamento. Essa primeira divisão, chamada livros históricos, que vai contar a história do povo de Israel, a história basicamente toda do povo de Israel, até antes do nascimento de Jesus, até ali por volta de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Depois dessa sequência de livros históricos, que são os primeiros 17 livros, nós vamos ter uma sequência de 5 livros, que vão se chamar livros poéticos, porque eles vão contar poesias, vão contar cânticos, vão contar sabedorias e vai contar um romance, que é o livro de Cânticos. O primeiro livro é o livro de Jó. O livro de Jó está provavelmente situado, a história de Jó está situada lá perto da vivência de Abraão. Quando nós olhamos o livro de Jó, nós vemos que Jó ele não faz referência às leis de Moisés, não vai fazer referência às leis da Torá, ao sacrifício, não vai fazer referência a nada disso, a aliança de Deus com o povo. Então, provavelmente Jó, como um homem temente a Deus, se ele não citou nada disso, ele deve ter vivido antes de Moisés. E vivendo antes de Moisés, ele quase que foi um conterrâneo ali de Abraão, daquele povo, então esteve situado ali antes. Nós não temos a certeza da história de onde Jó viveu, mas provavelmente foi antes do período mosaico, né? Antes do período da lei. Então ele foi conterrâneo ali, provavelmente de Abraão,
ou de Isaac, ou de Jacó, viveu ali próximo naquele tempo. Depois de Jó, nós vamos ter os Salmos, que são os escritos maravilhosos, cânticos, poesias que falam a respeito de Deus, de nós, do nosso caráter, nós para Deus. Depois nós vamos ter os livros de Provérbios e Eclesiastes, que são livros de sabedoria creditados a Salomão e a outros escritores também, que vão estar descritos dentro do livro de Provérbios. E depois nós vamos ter o livro de Cantares, um livro romântico, que fala sobre o amor de um noivo e de uma noiva e desse casamento, que é muito importante, que muitos fazem referência de Cristo com a igreja, desse amor sem igual que existe ali. Então esses são os 5 livros poéticos, a segunda divisão do Antigo Testamento. O primeiro são os históricos, 17 livros. Depois são os poéticos, 5 livros. E depois dos livros poéticos, nós vamos ter os livros proféticos, que são mais 17 livros. Então são 17, 5 e 17 novamente. E os livros proféticos também, junto com os livros poéticos, estão inseridos dentro da história dos livros históricos, né? Os profetas viveram nos períodos dos reis, viveram no período da monarquia, nessa destruição de Israel e depois da destruição de Jerusalém. E os livros proféticos são divididos em 2. Os profetas maiores, que vão de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os 5 profetas maiores. Por que maiores? Porque são livros maiores e maior relevância também. A história deles fazem assim profecias de muita relevância para o povo. Não que os outros não sejam, mas a relevância desses profetas são maiores do que a dos outros. E depois nós vamos ter mais 12 livros, que são os profetas menores, que vai desde Oséias até Malaquias. Nós teremos esses 12 livros, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos eles livros menores, com profecias ditas a Israel, profecias ditas a Judá, profecias de destruição, profecias de reconstrução, profecias da glória do Senhor, profecias que fazem referência ao nosso tempo também. Tudo isso Deus se revelando ao povo em amor ao povo. Então os livros proféticos, profetas maiores, 5 livros, e profetas menores. Então são essas as divisões do Antigo Testamento. Primeiro os livros históricos, Pentateuco 5 livros, e os restantes dos históricos mais 12. Históricos 17 livros, poéticos 5 livros, e os livros proféticos mais 17 livros, né? São 5 profetas maiores e os 12 profetas menores. Então esse nosso primeiro tempo aqui será a respeito da divisão do Antigo Testamento. Quando você pegar ele, você vê que segue uma divisão lógica, você vê que vai contar primeiro a história, depois os livros que estão inseridos dentro dessa história são os livros poéticos e depois os livros proféticos, né? De Malaquias até o nascimento de Jesus, existe ali um silêncio, né? Como os teólogos chamam, um período de silêncio de quase 4 séculos. A história de Malaquias até Jesus ali dá um período de 4 séculos em que não houve profecias até o nascimento de Jesus, um tempo obscuro que o povo se desviou, que o povo se tornou mais ritual do que obediente a Deus. E então essa é a nossa primeira aula, meus queridos, falar sobre a divisão do Antigo Testamento. Tenha sempre isso em mente. Primeiro são os livros históricos, que contam a história do povo de Israel, a formação até a sua destruição e o seu retorno também, o derramamento da glória do Senhor sobre o povo no seu retorno. Depois nós temos uma sequência de livros poéticos que fala de cânticos, poesias, sabedorias e depois apenas profecias. São mais 17 livros.
tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe você. Vamos seguir juntos no estudo da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.